Olá pessoal, estamos começando mais um programa Em Outras Palavras, trazendo sempre temas interessantes sobre os estudos da tradução e os estudos da linguagem, discutindo a relação entre teoria e prática. Hoje comigo aqui uma convidada muito especial, que eu admiro bastante o seu trabalho, Letícia, já comentei isso com você, Letícia Tobal. Ela é intérprete de língua de sinais aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria, é uma gaúcha, né? E atualmente coordena a equipe de intérpretes aqui da nossa universidade. Letícia, seja bem-vinda. Letícia, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse para a gente por que a interpretação Libras-Voz, que é uma modalidade que eu acho que você domina bastante, já assisti você, já vi você atuando nessa modalidade e considero você uma intérprete de bastante qualidade. Mas por que a interpretação Libras-Voz ela é tão desafiadora para os intérpretes de língua de sinais? É até contraditório isso, porque quando a gente fala de línguas orais, geralmente é o inverso, né? Os intérpretes de línguas orais têm mais facilidade para interpretar para as suas próprias línguas. Mas por que isso ocorre na língua de sinais? Bom, na minha opinião, o que ocorre muito é que a gente não costuma ver a nossa interpretação de língua de sinais. Então, não é tão desafiador, porque você vai fazendo e você não chega a observar. E já na interpretação voz, você está ouvindo a sua voz imediatamente. Então, as incoerências e qualquer coisa que esteja te trazendo algum tipo de insegurança já vai gritar na mesma hora. Elas são mais evidentes. Elas são muito mais evidentes. Ótimo. Essa questão da insegurança, né, eu acho que é um ponto que afeta bastante, né, os intérpretes de língua de sinais. Mas não só os principiantes, né? Não todos, com certeza. Você ainda se sente segura quando você atua em diferentes modalidades, não só de Libras-Voz, mas de português para Libras também? Sim, eu acho que o que acontece com a experiência é que a gente aprende a lidar um pouco melhor com essa insegurança, porque ela sempre vai aparecer. Ou porque foi uma interpretação que apareceu sem ter um agendamento, ou porque é uma pessoa de um outro local que você se depara e você não sabe que termos utilizar naquele momento. Mas eu acho que a gente aprende a camuflar essa insegurança, assim, com estratégias realmente para que a gente se mantenha mais tranquilo, mais calmo e não mostre esse desespero, né? Talvez se expor também a isso, né? Porque algumas vezes acontece por eu sentir uma insegurança, eu não me exponho a essa prática. Né? A gente se afasta dessa prática. Alguns colegas se afastam, dizem, não, voz eu não quero fazer, voz eu não vou fazer porque eu não tenho domínio. E aí se passam 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos e continua sem esse domínio porque não se expõe. Né? Você, quando você estava aprendendo, você colocou a cara a tapa? Com certeza. Com certeza, muito. E o que eu aprendi, que me auxiliou bastante a superar isso, foi ter bons intérpretes de apoio. Bons colegas que naquela hora que vinha o desespero, conseguiam ler esse desespero em mim e sabiam exatamente qual termo. Como funciona exatamente o intérprete de apoio em uma interpretação de Libras-Voz? Bom, eu defendo muito que esse intérprete ele seja alguém que ele não vai fazer uma coisa que vai valer para todo mundo. Os intérpretes de apoio que atuam comigo, eu preciso que eles peguem soletração, que eles peguem sinais de pessoas que talvez tenham aparecido nomes próprios, enfim. E, às vezes, alguns termos mais técnicos daquela determinada área, se eu não conseguir expressar e eu dei aquela batidinha no joelho ou uma cotovelada, ele já sabe o que me dizer. Então, é mais nesse sentido, mas cada colega é de uma maneira. Tem alguns que preferem números, por exemplo, quando tem datas, anos, etc. E outros que não pedem a soletração. Enfim, é muito variado, né? Esse suporte, então, é fundamental do intérprete de apoio, né? Mas a gente sabe também que há situações, né, como acompanhamentos médicos, que esse intérprete de apoio já não é tão viável, né? Não é nem recomendado, porque
seria mais uma quarta pessoa dentro de um consultório, né? Às vezes também em situações jurídicas, também esse quarto intérprete não é tão recomendado. Na verdade, você tem que estar também um pouco preparado para atuar solitariamente. Ocorre também na escola, né? Porque em geral a maioria das escolas, universidades, os intérpretes atuam sozinhos, né? Ao contrário aqui da UFSC, que são em duplas. Sim. Né? E quais são os problemas que você observa mais recorrentes? Quando você observa colegas interpretando de Libras para voz, quais são os problemas ou vícios mais frequentes? Vícios de linguagem, né, tá, e esse marcador também a gente utiliza na nossa fala, mas às vezes ele denota muita insegurança, né? E além dos vícios de linguagem, também o librês, né? Que é a fala do português com a estrutura da língua de sinais, que é bem recorrente, especialmente quando a gente está começando. Que aí você quer fazer o original e acaba indo para a mesma estrutura e não interpreta português. Né? Isso gera até um problema que eu acho muito sério, que a plateia não entende de librês. Ela não sabe que existe esse fenômeno do contato das línguas, né? E você pode ter uma pessoa surda, com know-how, com um currículo fantástico, né? Uma formação acadêmica fantástica, e a interpretação voz transmite, na verdade, outra pessoa. Exatamente. Mostra outra pessoa, né? Outro nível de conhecimento de uma outra pessoa. Você já viveu alguma situação em voz curiosa, peculiar, ou que te fez refletir sobre a tua atuação? Já. Tem uma que ocorreu e eu estava já numa semana... Isso é importante a gente pensar também, porque às vezes a gente está num ritmo de interpretação muito louco e a gente acha que isso não interfere, mas interfere demais. Nós estávamos numa semana de muitas interpretações de voz e eu cheguei no auditório, sim, e no nosso auditório a gente acaba ficando quase deitado, né? Ali nas cadeiras da frente, as cadeiras deitam, você fica assim, uma posição não muito interessante. E aí eu comecei a fazer a interpretação de uma professora da universidade e eu estava tão cansada que eu não sei porquê apareceu, ao invés de pesquisa, quando a professora fez assim, eu ia falar pesquisa e apareceu piscina. E a pessoa de trás começou a rir. Nossa, Leite, você tá cansada, hein? Aí imediatamente eu me desculpei e segui a interpretação. Aí quando deu uma paradinha, eu falei pro meu colega, sério que eu falei piscina? Gente, onde é que eu tô? Que isso? E continuei, assim. Então isso acontece muito. Estresse do trabalho, né? Estresse do trabalho. Exato. Você sabe que eu tenho uma situação também que aconteceu comigo, mas eu tava fazendo de voz para voz. Era uma interpretação do espanhol, o presidente Hugo Chávez, falecido, ex-presidente da Venezuela, e ele estava falando em espanhol, naturalmente, a língua dele, né? E ele tinha aquele mesmo ímpeto do Fidel Castro, que era de falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele falava que não acabava nunca, né? E aí uma vez ele falou uma palavra e eu simplesmente não tinha noção do que era aquilo, só que aquela palavra começou a ser a base do discurso. Entende? Era como se ele falasse assim, nós estamos aqui por isso, e isso é o que nos leva a produzir. E aí eu não sabia o que era aquela palavra, ainda que eu entendesse, mas eu estava muito cansado também. Era uma situação, acho, de estresse laboral, porque era assim, meia-noite, eram 11 horas, imagina, numa cúpula de estados americanos. E aí ele não parava de falar, e ele começou a falar aquela palavra, e eu comecei a ficar preocupado, porque eu sabia, era engraçado, porque parece que vem um outro cérebro, né? Um cérebro continua interpretando, e o outro cérebro fica pensando, caramba, o que eu faço agora que eu preciso? E aí quando veio aquela palavra na cabeça, a primeira coisa que eu falei foi hidrocarbonetos, que era hidrocarbonetos, né? Porque a Venezuela é produtora de petróleo, então ele estava falando de petróleo. Aí ele falou hidrocarburos, que é em espanhol, e aí na hora que veio, assim, no meio do discurso que ele estava falando, então,
Hidrocarbonetos. Eu tenho falado desde então sobre hidrocarbonetos. E tentei voltar pra frente. A gente sabe que essas coisas acontecem. Só que são excepcionalidades, a gente não pode tratar isso como regra, a gente não pode tratar esses erros, são erros na verdade, né? Esses erros como regra. Que sugestões você dá para os intérpretes, principalmente os intérpretes em formação, para que melhorem a sua atuação como intérpretes de língua de sinais, especialmente nessa modalidade que é da Libras para voz? Então, eu acho que tem alguns exercícios que é importante que se faça, que se busque, né, melhorar. Eu acho que a primeira coisa que ajuda bastante é leitura, ler muito, ter conhecimento mesmo da nossa língua, isso nos dá segurança. E além disso, eu acho que uma outra coisa que nos auxilia bastante é você fazer exercícios como um que eu comentei com você em outro momento, que é você movimentar o campo semântico, é você fazer com que o seu cérebro funcione e se prepare para situações que você vai se deparar, mesmo que às vezes você desconheça essas situações em detalhes, como uma palestra que às vezes as pessoas não te mandam o material e não dá para desesperar em frente a isso, né? Então o que você ou arrumar faz? confusão no Exatamente, local, né? não vou interpretar porque não sei o quê. Não, olha, tem essa palestra, a situação é essa, é a respeito de linguística. Bom, eu sento lá e começo a movimentar meu campo semântico relacionado à linguística. Quais termos vão aparecer ali? O que será que vai ser trabalhado, né? É uma coisa de filosofia da linguagem ou não? Quais são os autores? Saussure, Chomsky, enfim. Eu começo a movimentar o meu campo semântico nesse sentido, porque o cérebro da gente, a gente pode imaginar como se fosse uma caixinha. E tem algumas palavras que acabam ficando lá no fundo da caixinha. Então, quando você faz isso, você consegue facilitar o movimento dessas palavras, porque elas venham na hora que você precisa. Eu acho que isso ajuda muito. Parecem ser coisas não cotidianas, mas no fundo são cotidianas, elas só estão escondidas. Exatamente, porque você estava acessando mais na área da educação. E aí você não estava mexendo com aquela parte ali. Então você deixa um pouquinho a educação, pega um pouco aquela outra parte, vai movimentando. E é assim que você se prepara, então, quando você vai fazer uma atuação, especialmente Libras Voz, o teu preparo consiste nesses protocolos. Basicamente. E a leitura é uma coisa assim da minha vida mesmo. Ler muito, não só as leituras técnicas, as leituras relacionadas à tradução, à interpretação, ou relacionadas ao trabalho que eu faço na UFSC, os termos que acontecem na UFSC. Mas às vezes alguém retoma uma notícia, alguém traz uma atualidade, ou mesmo um termo de uma poesia, enfim. Então você tem que... É interessante também fazer leituras abertas para que você consiga se movimentar nos vocábulos, né, em termos diferentes, enfim. A maioria dos tradutores e dos intérpretes, especialmente de línguas orais, afirmam que ser tradutor e ser intérprete é atuar na profissão mais holística que existe. Porque a verdade é essa, né? Que você não lê só aquilo que você traduz, aquilo que você interpreta. Você tem que conhecer informações sobre tudo, absolutamente tudo. Né? Você pode estar numa aula de linguística, mas de repente a professora começou a falar sobre neurolinguagem e até questões de química do processamento neural aparecer na aula. Então como você vai imaginar que química vai aparecer em estudos da linguagem? Mas pode acontecer. Né? Ou economia aparecer em estudos da tradução? Pode acontecer. Tecnologia aparecer em estudos linguísticos, por exemplo, também. Então, na verdade é isso, né? É uma profissão extremamente holística, né? Você lida com um universo muito grande, independente de onde você atua. Exatamente. Porque você está aqui na UFSC, um ambiente acadêmico, mas você pode ser requisitado para atuar em qualquer setor da universidade, ou seja, em qualquer área do conhecimento da universidade, assim como numa escola ocorre. Né? Há um tempo atrás eu comentava com meus alunos que na escola você também interpreta a saúde. Sim. Na escola você também interpreta questões legislativas, como se fala de leis, né, de Constituição. Então a verdade é essa, né? Para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje, eu deixo com você agora um espaço para suas últimas palavras, suas últimas considerações.
Então, gente, eu acho que é importante que a gente pense na interpretação de voz, não como esse monstro que muitas vezes a gente acaba por se deparar e falar, nossa, eu não quero, encarem, que é algo que quando você começa a explorar, a conhecer, você se apaixona. É a parte que eu mais gosto, me identifico muito e eu acho que cada desafio é a possibilidade de você estar melhorando mesmo. E não se desespere em frente a alguma coisa, um sinal, um termo desconhecido, porque se a gente se travar, aí que realmente não vai. Então, força, né? Acreditem em vocês e muita calma, com certeza essa é a base. Letícia, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando da sua experiência prática. Eu acho que todos vamos aproveitar bastante esses depoimentos da Letícia e, naturalmente, nos dispor, como ela mesmo disse, colocar a cara a tapa, né? E ir com muita disponibilidade a aprender, errar, mas aprender com os erros e melhorar dia a dia. Eu acho que esse tem que ser o nosso ímpeto diariamente. Obrigado mais uma vez, Letícia. Obrigado a todos também por terem nos assistido. Até breve.